Minhas saudações ao professor Dr. Gildásio Guedes Fernandes, a todos aqueles que fazem parte da mesa, professores homenageados, convidados, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Quero apresentar alguns pontos importantes sobre esta colação de grau. Primeiro, quero falar sucintamente da grande resiliência, ou seja, do percurso em que os graduandos percorreram, as lutas, a trajetória. Neste momento tão sonhado, muitos pais também contribuíram. Você lembra da sua primeira série, meus colegas graduandos? Os pais lembram quando você levou o seu filho para a primeira escola, a primeira série? Lembra daquele dia? Aquele momento é o primeiro passo para chegar a esta coroação. Foram muitas batalhas. Quando nós saímos da primeira série e agora nós chegamos no curso superior, enfrentamos a educação básica, que vai da primeira série até o ensino médio. São aproximadamente 11 anos. Enfrentamos um vestibular com 150 concorrentes para apenas 50 vagas. 150 concorrentes para apenas 50 vagas. Aí então, nós encontramos o Edésio. Levanta a mão. Ficou em segundo lugar dos 50 aprovados. Aí nós temos a Mauricéia. Levanta a mão, Mauricéia, né? Nossa colega. Ela ficou em 11º lugar. Essa é a concorrência ampla. E nós também tivemos a Leni, ali. A Leni ficou em 16º lugar. O Silvestre, ali, ficou em 19º lugar. A Maria Alice, a 20ª posição. Este que vos fala, Rolandes, fiquei na 21ª posição. A Maria dos Santos Gomes Rodrigues, não é? Maria Rodrigues, Maria Rodrigues, 25ª posição, na grande concorrência. Depois nós tivemos a disputa desses 50 que ficaram, tivemos a concorrência entre os professores. Os professores também fizeram vestibular, e quem ficou em primeiro lugar entre os professores foi a Valdira. Ali, Valdira. Muito bem. E em terceiro lugar ficou a Maria José. Também tivemos a Maria Rodrigues Pessoa Soares em 10º lugar. E a Antônia Carlas, 14º. Agora tivemos a cota, aqueles que concorreram, nós tivemos aí 10. E dentre esses 10 que passaram, tivemos a Charlene, que ficou em segundo lugar. Depois de 4 anos, 51 disciplinas, 3.140 horas aulas estudando, aqui estamos, para sermos diplomados, deixando de ser um filósofo amador para ser um profissional. Agradecemos a Deus por nos trazer até aqui. Agradecemos também aos pais, nossos pais, esses 12, os professores e outros que contribuíram para essa grande jornada. Uma segunda observação que também gostaria de fazer, além desse pequeno histórico da nossa jornada, que começou lá na primeira série, gostaria de
fazer aqui algumas colocações que os nossos convidados e até mesmo alguns pais estão se perguntando: para que serve filosofia? O que vai ser do meu filho? O que ele vai fazer na vida? Aí então, um grande filósofo, numa conversa entre ele, Sócrates, e Hippias, o Hippias perguntou para Sócrates: eu não entendo, Sócrates, você responde, você pergunta, você é até mesmo irônico, mas não escreve. Por que não escreve? E o Sócrates disse: minhas definições são por atos. Veja só que Sócrates, ele tratou a filosofia como um modo de vida. Um modo de vida. Então a filosofia é um modo de vida. Então eu estudo e devo colocar em prática aquelas teorias. Era assim, muito distante, remotamente, antes de Cristo. Mas hoje, você diz, graduando Rolandes, que hoje, isso foi há mais de 2000 anos, mas hoje, para alguns a filosofia também é um modo de vida. Mas, aos colegas, e os pais fazem estas perguntas: sim, ele vai ser um filósofo, o que ele vai ser na vida? Aí eu diria: o filósofo, podemos ser um filósofo professor. O filósofo pode ser professor. Além de filosofia, ensino religioso também. O filósofo pode ser um escritor, escrevendo os artigos para as revistas. Podemos escrever livros, como até mesmo nós, graduandos, já escrevemos. Temos nossas monografias, onde escrevemos sobre pontos. Podemos explicar também, podemos escrever alguns artigos sobre o mundo, o homem, a ética, a política. Podemos até mesmo escrever sobre a verdade. Olha só, então eu estou respondendo aquela interrogação que você colocou aqui na mente quando aqui chegou. O filósofo pode ser professor, escritor. Mas, eu quero dar um exemplo de como isso é na prática. Nós temos aqui, por exemplo, o caso do filósofo Arquimedes. Vejamos como foi que esse filósofo trabalhou na ação. Um grande rei mandou fazer uma coroa. Quando a coroa chegou, o rei ficou em dúvida: será que o ouriço não misturou aqui? Botou algo para me enganar? E então ele procurou o filósofo e disse: essa missão é sua. E então Arquimedes, em casa, ficou pensando como deveria resolver a problemática. Ele não conseguia. E então ele foi para seu chuveiro. Naquela época não era chuveiro. Ele tinha lá seu espaço, onde enchia de água a pequena piscina. Então quando ele mergulhou, a água transbordou. E ele disse: eureka, já sei. Como? Ele descobriu que a partir daquilo ali, ele poderia colocar a coroa dentro da água, e aquela água que caísse, ele poderia conseguir o peso da coroa. E então, a massa da coroa é uma coisa, a massa do ferro é outra. Então, se houveras ali algo misturado, ele iria descobrir com aquela água que transbordasse, porque ali ele iria conseguir o peso. Se você chegar em casa e estudar com mais calma, você vai entender como ele conseguiu isso. Como assim? O que tem a ver isso com a filosofia? A filosofia, meus queridos, é pensar. E quero até chamar a atenção dos meus colegas. Estes casos têm algo em comum. Como assim em comum? Veja só, nós temos vários filósofos que deram grandes contribuições para a sociedade. Nós temos Alex, diria que o nome dele seria, deixa eu ver aqui, o nome dele, aqui está,
Fleming. Temos o caso de Isaac Newton. Eram homens que pensavam e descobriam a solução. Filosofia pensar. Aí então agora, eu também gostaria de trazer um outro fato de como a filosofia também age na prática. Veja só. Por volta de 1996, nos Estados Unidos, no Colorado, aconteceu um fato lá em que algumas pessoas estavam curando as pessoas com suas mãos. Eles falavam que transmitiam ali, como se diz, eles transmitiam ali, escrevi aqui a palavra adequada, energia, toque terapêutico. Então eles colocavam ali as mãos sobre a pessoa doente, e ali transmitia ali aquela energia, e eles falavam que sentiam a energia. Aí uma garota ali se interessou por aquilo. Com 9 anos de idade, ela disse, eu vou observar isso. E ela começou a pensar, e disse, já sei. Aí então procurou um médico e disse, olha, eu tenho aqui uma teoria que vai mostrar se isso é verdade ou mentira. O médico se interessou, porque aquilo estava entrando na área dele. Aí ela mandou chamar todas aquelas pessoas envolvidas, até enfermeiras estavam fazendo esse trabalho. Aí então ela pegou e disse, vem cá, todos vocês que estão trabalhando com as mãos. Aí ela mandou que eles colocassem as mãos assim. Mas só que eles não havia do outro lado. Ela botou uma caixa que só aparecia as mãos. Aí ela dizia assim, diga, a minha mão está em qual sua mão? Aí ele dizia assim, na direita. Aí ela dizia, ele errou. Aí novamente ela pegava a mão dela e botava acima lá da pessoa e dizia, a minha mão está em que? Em sua mão, acima de que sua mão? E ela disse, na esquerda. E assim, todas as pessoas que foram examinadas, 49% erraram. E ali então deduziu-se que aquelas pessoas realmente não sentiam a energia. O que isso tem a ver com a filosofia? Porque a filosofia, ela pensa, ela medita. Então, além de sermos professores, escritores, podemos trabalhar para os jornais, a filosofia também busca verdades. Assim, eu quero deixar a palavra para os senhores e principalmente para os meus colegas. Que vocês meditem, pensem. E vocês vão encontrar algumas verdades. Para aqueles que acreditam em Deus, como vários filósofos, nós tivemos René Descartes, até mesmo Kant, que acreditava em Deus, eu quero dizer para vocês aqui o que diz Tiago. Aquele que quiser sabedoria, peça a Deus. Pense e peça a Deus. Obrigado a todos.